Olá, queridos, graça e paz. Estamos começando agora mais um Boletim da Fé. São palavras inspiradas da parte de Deus para te trazer ânimo, para te trazer força nesses dias e encher a tua mente com tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é puro, agradável, de boa fama, assim como Paulo nos instruiu a fazer. Então, nesse momento, eu quero te fazer um convite. Envia o link desse vídeo para as pessoas que você conhece, um grupo da família, grupos de amigos, porque nós sabemos que tantas informações negativas, tantas informações ruins, elas são repassadas com bastante força. Por que não repassarmos aquilo que é bom, aquilo que vai edificar as pessoas, aquilo que vai trazer força, que vai trazer ânimo? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a confiança que nós precisamos ter em Deus e como ela vai influenciar na nossa vida e nos nossos resultados. Muito se tem falado das dificuldades que têm acontecido no mundo, no comércio, nos negócios. E quanto mais dificuldades se levantam, quanto mais problemas se levantam, mais nós percebemos a necessidade de confiarmos em Deus. A necessidade de nos colocarmos diante daquele que pode e quer resolver todas as situações que se levantam em nossas vidas. E Deus, ele sempre quis, desde o início, desde o começo de tudo, ele sempre quis uma comunhão mais próxima conosco. Ele sempre quis que nós pudéssemos estar conectados a ele todos os dias. O que o homem fez quando pecou foi se separar de Deus, foi criar uma distância para Deus. Mas Deus, ele sempre fez de tudo para estar mais próximo a nós. Deus sempre fez de tudo para que nós pudéssemos ouvir a sua voz e atender aquilo que ele nos chama a fazer. E quem ganha com isso nessa relação somos nós. Muitas vezes a gente se coloca, ou muitas pessoas se colocam, numa situação como se Deus é que precisasse delas. Mas eu te digo, Deus não é carente de nada. Nessa relação, ou no afastamento, quando ele acontece, quem perde é o homem. Mas Deus, o tempo todo, ele quer essa aproximação, mas é para abençoar a mim e para abençoar a você. É para nos trazer para perto dele, para que através dessa comunhão ele possa nos comunicar tudo aquilo que ele tem para nos comunicar, nos trazer as instruções corretas, pois Deus está falando o tempo todo. Às vezes a gente é que não está ouvindo aquilo que Deus está falando. E a gente vai compartilhar um pouco sobre isso com você no dia de hoje, sobre aprendermos a confiar em Deus, aprendermos a colocar a nossa confiança, a nossa fé diante dele, a nossa fé diante daquele que pode resolver e quer resolver qualquer situação que se levante. Desde a criação, nós vemos Deus no Éden, vindo todos os dias para conversar com o homem, para trazer instruções ao homem, para se relacionar com o homem. A partir do pecado houve o afastamento. Mas quando houve o pecado, quando houve a criação, ainda antes do pecado, Deus já havia providenciado Jesus, que mais à frente viria morrer por nós, para nos resgatar, nos tirar de uma situação de afastamento, nos tirar de uma situação de morte espiritual e nos trazer novamente à vida. Quando eu penso nisso, eu imagino a grandeza da visão que Deus tem e do amor que Deus tem para conosco. Deus jamais é pego de surpresa. Se nem na criação, quando o homem ainda viria a pecar, ele foi pego de surpresa, ele já tinha providenciado uma solução. O que te faz pensar que nas situações que você está vivendo hoje não exista uma solução da parte dele? Ou o que te faz pensar que não exista da parte dele uma vontade de resolver, de trazer instrução para resolver essa situação? Então nós precisamos confiar primeiramente no caráter, na bondade, no amor de Deus para com as nossas vidas. Quando a gente passa a ter esse entendimento de que o nosso Pai é bom, de que o nosso Pai é amoroso, de que o nosso Pai é bondoso e de que Ele tem o melhor para as nossas vidas, isso já nos traz uma situação de confiança, uma situação de descanso, uma condição de que nós entendemos o caráter desse nosso Deus. E o que a gente vai viver em nossa vida vai ser proporcional ao entendimento que a gente tem do caráter do nosso Deus, ao entendimento que a gente tem do amor e da bondade dele para com as nossas vidas. Mas é importante que nesse momento, no momento que a gente não sabe o que fazer, a gente saiba pelo menos se colocar diante dele. A gente saiba pelo menos se colocar numa posição de ouvir a sua instrução e fazer aquilo que nos está proposto a fazer, independente das circunstâncias que se levantem. Porque por mais que alguma situação possa se levantar
trazendo uma dificuldade para a sua vida, mas Deus colocou dentro de você soluções que podem trazer a resolução para problemas de outras pessoas. E muitas vezes quando a gente tira o nosso problema do foco e a gente se coloca numa situação de resolver o problema de outras pessoas, a gente está tendo a oportunidade de plantar semente, de plantar soluções na vida das pessoas. E dessa forma Deus ele pode agir com a colheita que nós estamos trazendo à tona naquele momento. Deus pode trazer soluções para mim e para a sua vida. Eu gosto muito da história de Gideão, que está lá depois do livro de Josué, tem o livro de Juízes, e no capítulo 6 do livro de Juízes a gente vê a história de Gideão. Gideão, naquela situação, para te contextualizar um pouco mais, para você entender o contexto, o povo de Deus, o povo hebreu, havia sido liberto do Egito, haviam sido conduzidos pelo deserto até chegar na terra prometida, por Moisés e sucessivamente por Josué, até chegarem naquela terra que Deus havia prometido, que era uma terra farta, que era uma terra onde eles viveriam toda a plenitude daquilo que Deus tinha para eles naquele momento. E Deus deu algumas instruções. Quando chegarem naquele lugar, vocês não se envolvam com aquele povo no sentido de casar-se com as filhas deles, nem deem as suas filhas a casamento para aquele povo, para que vocês não caiam em tentação de adorar os deuses que eles adoram. Eu quero ser o Deus de vocês, eu quero que a gente mantenha essa comunhão. Mas o povo fez diferente, o povo chegou lá, começou a se envolver com aquele povo, começou a casar-se, dar-se em casamento com aquele povo e, consequentemente, caiu na idolatria que aquele povo também tinha. E isso trouxe consequências para o povo. O povo começou a ser dominado por povos que habitavam naquele lugar, começou a faltar coisas para eles, e não porque Deus estava fazendo faltar, mas pela consequência da desobediência que eles tiveram. Mas Deus sempre tem uma solução. A misericórdia dele, ela sempre triunfa. Quando o homem se arrepende, quando o homem se coloca diante de Deus, ele sempre traz soluções. Ele sempre traz a resolução para aquela situação, independente do erro cometido. A misericórdia de Deus é muito maior do que a consequência até pelo pecado que o homem cometeu. E naquele momento Deus levanta juízes, Deus levanta pessoas para trazerem uma instrução da parte de Deus e resolver o problema do povo. E lá em Juízes 6, você vai ver a história onde Deus fala com Gideão para chamá-lo para resolver aquela situação. A partir do versículo 11, a segunda parte diz assim: E Gideão, seu filho, que é o filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Os midianitas estavam dominando tudo e Gideão estava malhando o trigo. Gideão estava trabalhando no que estava proposto para ele fazer, até que o anjo da parte do Senhor, que a gente entende aqui que é o próprio Senhor, veio falar com Gideão para lhe fazer um chamado. Então, por maiores que sejam as dificuldades que apareceram naquele momento, mas Gideão se colocou, se propôs a fazer aquilo que lhe estava proposto, aquilo que havia uma oportunidade para ele fazer, ele estava fazendo. Então, eu te pergunto hoje, o que você está fazendo? Por mais dificuldades que se levantem, coisas podem ser feitas por você, para trazerem uma solução da parte de Deus para o povo com o qual você se envolve. E quando você se coloca nessa posição, Deus ele também se coloca numa posição de te trazer soluções. E o Senhor aqui chamou Gideão. No versículo 12 diz assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Como eu falei, na verdade não foi o Senhor que os desamparou. Foram os erros que eles cometeram que os fizeram chegar naquela situação. Mas Deus, com a sua misericórdia, veio lhe trazer um chamado para que eles pudessem sair daquela situação. Quando você se coloca diante de Deus, independente de quais sejam as circunstâncias, Deus sempre tem uma solução. Deus sempre tem um escape, sempre tem uma saída. E aí no versículo 14 diz: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E o Senhor te diz
no dia de hoje. Vai nessa tua força. Às vezes a gente pensa, por causa das circunstâncias que se levantam, a gente pensa que a gente não tem força. Mas é dentro daquela nossa força que o Senhor vem e traz aquilo que a gente precisa. Quando a gente se dispõe a fazer dentro do que a gente tem, dentro do que a gente pode, o Senhor vem com o livramento e aumenta o potencial que a gente tem de resolver uma situação. Então, por mais que dentro da sua visão, o que você está passando hoje pode ser algo que não tenha solução, ou que pessoas ao seu redor, você pode até estar bem, mas pessoas ao seu redor às vezes passam por dificuldades e você pode ser a resposta de Deus para ir nessa tua força e trazer solução da parte de Deus para mudar circunstâncias ao seu redor. E a gente precisa, para andar nesse tipo de ousadia, a gente precisa ter uma confiança no nosso Deus. A gente precisa confiar de que Ele tem esse desejo, de que Ele tem essa vontade de resolver as circunstâncias ao nosso redor. Mas Ele só precisa de alguém disponível. Ele só precisa de alguém que creia, de alguém que deposite a sua fé verdadeiramente nele. Quando a gente anda em fé, a gente anda em confiança. O nome desse quadro é Boletim da Fé e a gente vai falar justamente sobre fé, sobre confiança no Senhor. Como está a sua confiança em Deus? As nossas atitudes, elas vão demonstrar se a gente está andando em confiança ou não. As nossas atitudes vão demonstrar muito mais do que as nossas palavras, porque muitas vezes pessoas falam de sua confiança em Deus, mas na hora da dificuldade, elas se abalam. Na hora da dificuldade, nós temos uma grande oportunidade de mostrarmos para nós mesmos e para as pessoas ao nosso redor o tamanho do Deus a quem servimos. O tamanho do Deus e o tamanho da força que habita dentro de nós por causa da habitação do próprio Espírito. Deus, ele não tem carência, Deus, ele não tem necessidade de mostrar o seu poder, de mostrar a sua força. Deus sem mim e sem você, ele continua sendo Deus. Nessa relação, quem precisa somos nós. Quando nos aproximamos de Deus, quando andamos em confiança e em fé diante dele, nós mostramos para as pessoas e nós mostramos para nós mesmos o poder, a grandiosidade do nosso Deus. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por amor a nós. Como não nos dará graciosamente todas as coisas? Então a vontade de Deus nos dar as coisas, nos trazer as soluções, pode ter certeza que muitas vezes é maior, ou sempre é maior, do que a nossa própria vontade de resolver isso. Mas como a gente se coloca numa posição ou numa habilitação para viver isso que Deus tem para nós, andando em confiança. Quando Gideão resolveu se colocar na posição, por mais que ele visse, na continuação você vai perceber que ele disse, eu sou o menor, a minha família é a menor, é a mais pobre aqui, como eu vou trazer essa solução? Mas aí Deus diz, fui eu que te chamei, então vai nessa tua força. Deus diz para você nesse dia, fui eu que te chamei. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as situações, não se deixe abalar por aquilo que se levanta. Eu percebo também na palavra que quando Deus fez chamados a grandes homens, muitos tiveram processos muito grandes. E muitas vezes esses processos grandes, ou processos demorados e às vezes até dolorosos, estavam muitas vezes ligados a um chamado grande. Então se você pensa, mas para mim parece que tudo é mais difícil, para mim parece que as coisas não acontecem muito fácil. Eu te digo, talvez você esteja num processo para criar dentro de você toda a estrutura para você viver tudo aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Certa vez eu ouvi um grande homem de Deus que falando sobre Davi, porque a Bíblia diz, e Deus achou Davi. E ele disse algo que é muito interessante e eu quero compartilhar com você hoje. Ele diz, quando Deus nos encontra, Ele nos coloca num processo, para que nesse processo a gente se encontre e encontre em nós mesmos aquilo que Ele encontrou primeiro. Eu vou repetir. Quando Deus nos encontra, ou seja, quando nós nos deixamos ser encontrados por Ele, não é que Ele nos perde de vista, é que a gente às vezes se coloca numa posição de sermos encontrados, numa posição de confiança, numa posição de disponibilidade para sermos usados. E Ele diz, quando Deus nos encontra, Ele nos coloca em um processo, para que nesse processo a gente se encontre e encontre em nós aquilo que Ele encontrou primeiro. Talvez você não tenha visto ainda em você aquilo que Deus já viu. Aquela capacidade que Deus já viu de você fazer a obra dele, de você fazer grandes coisas
através do que está proposto a fazer na sua vida. Talvez você ainda não tenha percebido isso. E Deus te chama hoje, Deus te chama nesse dia, para te lembrar de que Ele tem sim a capacidade de escolher as pessoas certas para fazerem as coisas certas. Às vezes a gente é que não percebe e por falta de confiança na capacidade de Deus, por mais que pessoas não admitam isso, mas as suas atitudes falam de que elas não estão confiando totalmente na capacidade de Deus de escolhê-las para fazer aquilo que Ele as chamou para fazer. Deus, Ele não pediu a sua nem a minha opinião para nos chamar para nada. Ele já havia feito um chamado antes que eu e você viéssemos a nascer. Ele já tinha pronto um plano, já havia preparado um plano para mim e para você. E quanto mais a gente se coloca à disposição dele, mais esse plano se cumpre, mais esse plano se concretiza. O que ele precisa é de uma disposição. Então eu te chamo hoje a ter um posicionamento de fé, a se levantar por dentro. O que é a fé? A fé é a certeza daquilo que eu não vejo e a convicção daquilo que eu espero. Então a fé não tem a ver com os sentidos. Você não precisa ver para crer em alguma coisa. A Bíblia diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Por mais que você não esteja vendo uma situação hoje, por mais que você não esteja vendo as coisas da forma que você quer, você pode usar a sua fé, as suas palavras para chamar à existência as circunstâncias que você quer. O que você ainda não está vivendo na sua vida? Chame à existência. Em Marcos 11, 23, diz que se você disser, se alguém disser e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Então, se você disser e não duvidar, se você disser mesmo sem ver, mas crer que aquilo que você está falando está acontecendo, quando nós oramos, quando nós declaramos palavras, nós precisamos acreditar que coisas estão se movendo, que coisas estão acontecendo no reino do Espírito, para trazer para nós aquilo que a graça de Deus já providenciou. O que a fé faz? A fé nos ajuda a irmos buscar aquilo que a graça de Deus já providenciou para nós. Imagine um depósito com muitas coisas lá naquele depósito, mas aquela porta do depósito está fechada. E dentro desse depósito está tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. O que a fé vai fazer? Ela vai abrir a porta desse depósito e vai lá dentro buscar tudo aquilo que a graça, o depósito da graça, já providenciou para nós. Eu quero que você tenha esse entendimento hoje, de que existe um depósito da graça de Deus, com tudo que você precisa para a sua vida já providenciado. Então use a sua fé para trazer a existência. Use a sua fé para abrir a porta desse depósito e trazer para a sua vida tudo aquilo que Deus já providenciou para você, para que você possa viver. Deus nos chamou para uma vida abundante. Deus nos chamou para uma vida no Espírito, uma vida em comunhão com Ele, onde Ele nos comunica coisas que nós precisamos. E através desse entendimento, através dessa confiança em Deus, nós podemos andar em fé. É difícil a gente crer para algo onde a gente não tem o entendimento de se aquilo é ou não é a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, quanto mais comunhão nós temos com Ele, quanto mais confiança nós temos no caráter, na bondade e no amor de Deus para conosco, mais nós podemos andar em fé, nós podemos andar em ousadia para mudar as circunstâncias de qualquer coisa na nossa vida e trazer a solução que já foi providenciada pelo Senhor. Então eu quero orar por você nesse momento, para você abrir ainda mais a sua mente, para você abrir ainda mais o seu entendimento e confiar ainda mais no Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no dia de hoje, Senhor, nós te damos graças, Senhor, por cada pessoa que está acompanhando esse boletim da fé, por cada pessoa que abriu mão de um tempo onde poderia estar fazendo qualquer coisa, para estar ligado ao Senhor, para estar ligado à Tua palavra, para estar aprendendo mais do Senhor e recebendo renovo, recebendo força, recebendo palavras vindas do Teu trono, Senhor, para lhe trazerem fortalecimento, lhe trazerem fé, lhe trazerem soluções, Senhor. Então nós declaramos na vida de cada um, Senhor,
cada vez mais confiança, cada vez mais entendimento da tua bondade, do teu amor, da tua vontade de resolver cada problema que se levanta, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos que o Senhor nos traga cada vez mais o entendimento de quem nós somos no Senhor. De que o Senhor nos traga, Senhor, o entendimento de quem o Senhor é em nossas vidas, para que assim a gente possa viver a plenitude de tudo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós apresentamos, Senhor, a vida de cada um que está nos acompanhando e nós declaramos vida, nós declaramos saúde, nós declaramos problemas resolvidos, nós declaramos cada vez mais fome e sede pelas coisas do Senhor. E assim a confiança no Senhor aumentará a cada dia. A confiança que cada um tem no Senhor vai aumentar, vai ser expandido. E os seus resultados vão mostrar que só poderia ter sido Deus, que só poderia ter sido uma solução da parte de Deus. E essa solução chegou. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por essas coisas e declaramos vida e bênção na vida de cada um. Em nome de Jesus. Então, queridos, se você foi abençoado por essa palavra, eu te convido a curtir esse vídeo para que o YouTube possa mostrar para mais pessoas e essa palavra possa ser difundida, trazendo mais fé para a vida das pessoas, trazendo boas notícias. Em um mundo onde as más notícias são tão propagadas, nós precisamos passar à frente aquilo que é bom e aquilo que vem da parte do Senhor. Tenha um dia e uma semana abençoados. Em nome de Jesus. Amém. Shalom.